Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver o nosso primeiro método de integração, que é o método da substituição ou mudança de variável. Ele é um método muito similar à regra da cadeia lá para as derivadas, certo? Quando a gente estudou a regra da cadeia lá para as derivadas, a gente estava fazendo a derivada de uma função composta. Aqui a gente vai fazer algo parecido, só que para uma primitiva no caso, né? Para uma integral. A gente vai dizer que a nossa primitiva é uma função composta do tipo f de g de x. Só para lembrar o vídeo anterior, né? A teoria que a gente estabeleceu no vídeo anterior. O que a gente tinha, né? Uma função f de x, ela era chamada de primitiva de uma função f de x se a derivada da f fosse a própria f. Né? Então a gente podia escrever isso em termos de uma integral como sendo a integral da f de x é a própria f mais c, certo? Essa f a gente chama de integrando, tá? Então, se a integral, ou seja, se a primitiva for f mais uma constante, o integrando é o f, tá? Aqui a questão é a seguinte, eu estou dizendo que a minha primitiva é um f de g de x, ou seja, é uma função composta, tá? Essa daqui é a minha primitiva, certo? A pergunta que eu quero fazer é, se essa daqui é a minha primitiva, qual que vai ser o integrando correspondente? Observem o detalhe, né? Se ali no vídeo anterior a gente tinha o seguinte, né? Eu dizia que f mais c era a minha primitiva, então o meu integrando era f. Aqui eu estou dizendo que a minha primitiva é um f de g de x, e claro, vai ter mais uma constante ali também. E a pergunta que eu quero saber é, qual que é o integrando correspondente? Para fazer isso, eu vou usar a definição. A definição é a derivada desse f aqui de g vai dar como resultado o integrando. É o que a gente usou de definição no vídeo anterior, né? A derivada do f é o integrando. Então, aqui a derivada desse outro f, de um f composto, vai ser o integrando. É isso que eu tenho que descobrir agora, certo? Fazendo isso, é claro que eu vou ter que usar a regra da cadeia, já que eu estou derivando uma função composta. Então, usando a regra da cadeia, o que eu vou ter? Derivada do f de g vai ser então a derivada da f em relação a g vezes a g'. A regra da cadeia que a gente aprendeu lá na unidade 2, certo? Bom, daí fazendo uma comparação bem simples, né? Esse f' de g é o f de g. É só fazer uma comparação com a definição anterior. A definição anterior tu tem que o f' é o f'. Só que, claro, de x no contexto do vídeo anterior. Aqui, ao invés de ser de x, vai ser de g de x. Mas a definição é a mesma, tá vendo? f' é f', só que não é de x, é de g de x, porque se trata de uma função composta. Então, aqui a gente consegue descobrir qual que é o nosso integrando, fazendo a definição, derivando a nossa primitiva, tá aqui, o resultado é esse aqui que eu estou circulando em rosa, Esse é o resultado, essa vai ser o nosso integrando. Então, agora escrevendo isso, então f de g é a primitiva, no caso desse resultado que é o integrando. Então, o que a gente vai ter é o seguinte, a integral desse resultado aqui, da f de g vezes g' dx é o f de g mais c. Tá vendo? Então, a gente fez um processo meio que inverso, né? A gente já partiu do pressuposto que a gente conhecia a primitiva e a partir dela a gente está determinando qual tem que ser o formato do nosso integrando para que isso seja verdade, tá? Agora a questão é, o que isso tem a ver com substituição? Bom, agora vamos olhar para essa forma aqui em preto, para essa integral aqui em preto, esse resultado em preto, tá? Se tu conseguir identificar algo desse tipo aqui, na realidade algo desse tipo aqui à esquerda, tá?
tu vai usar o que tu chama de substituição. O que é isso? Tu vai ter que identificar dentro da tua integral o que seria a tua função g. Essa função g, que tu vai ter que dar um jeito de identificar ali na tua integral, tu vai chamar de u, certo? É claro que como é que tu vai identificar ela? Tu vai ter que identificar ela baseado no g' que eventualmente vai estar escrito ali dentro também. Então, é uma questão de habilidade visual de tu ver o que seria o teu g de tal forma que o teu g' está ali do lado. Bom, se tu conseguir fazer essa identificação, e tu vai conseguir com o tempo, praticando bastante, tu consegue perceber isso, tu vai chamar o teu g de u, certo? E vai calcular o diferencial correspondente. O que é um diferencial, né? A gente estudou diferencial ali na unidade 2. O diferencial du, nesse caso, é u' dx. No caso aqui, o u' é g', né? É a mesma coisa, já que o é g, então u' é g'. Então, o diferencial aqui du vai ser escrito como g' dx. Daí, olha como é que fica a nossa integral, ó. A gente tinha isso daqui ali em cima em preto, ó. Isso daqui é o que a gente tinha em preto, certo? Tô copiando aqui embaixo, só para destacar, certo? Olha só. A gente tinha f de g de x, g' dx, era igual a f de g de x mais c. Bom, se eu estou chamando a g de u, e eu acabei de calcular aqui que a g' dx é du, então olha como é que fica. Eu vou ter um f de u, aqui eu vou ter um du, certo? No outro lado eu vou ter um f de u, e está feita a minha integral, ó. Está feita a minha substituição. Está vendo que aqui, a partir dessa substituição, o x some e fica apenas a nova variável, o u. Vai ficar a integral de f de u du igual ao f de u mais c. Esse é o método da substituição. Tu vai transformar uma integral que originalmente estava escrita lá em x numa outra integral num formato bem mais simples. Tá vendo que esse formato aqui, ó, em u, ele é um formato simplificado. Daí agora basta, claro, tu calcular esse formato simplificado aqui usando provavelmente as integrais imediatas lá da nossa tabela de integrais que a gente viu no vídeo anterior, tá? Parece meio confuso, né? Parece muita coisa para a gente entender assim em tão pouco tempo, mas vocês vão ver agora com os exercícios como faz sentido isso que a gente está falando a partir desse método. Vamos ver esse primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo é um exemplo bem simples, tá? Porém, como eu falei, né, no início a gente vai ter um pouco de dificuldade para visualizar, mas conforme tu vai praticando, tu vai ver como as coisas vão facilitando. Aqui o exemplo é o seguinte, ó. Eu tenho a integral de seno ao quadrado vezes cosseno dx, tá? Ó, o que diz o nosso método? Vamos voltar ali para cima. A gente tem que identificar o que é o nosso g de tal forma que o g' esteja do lado. Essa tem que ser esse é o nosso segredo, certo? Identificar ali dentro do integrando o que é o g de tal forma que o g' esteja do lado. Certo? Então, olhando aqui para essa função, ó, sem dar spoiler, né? O que eu deveria chamar de g ou de u, né? Se preferir, de tal forma que o teu g' ou o teu u' esteja do lado. O que vocês acham que seria razoável aqui chamar de g, de u, para que o teu u' esteja do lado? Observa, tá? Se tu chamar de u o seno, quanto que vale o u'? Bom, a derivada do seno, nesse caso, que seria o u', vale cosseno. Ó, se tu chamar o seno de u, o que tu vai ter aqui do lado? O u'. E é justamente isso que está dizendo o nosso método. Ó. Tu tem que dar um jeito de achar um certo u, né, um certo g, de tal forma que o teu g' ou o', tanto faz o nome que tu dá, esteja ali do lado.
Aqui embaixo, ó, se eu chamar o seno de U, eu estou garantindo que o meu U' vai estar aqui do lado, que é o cosseno. Tá? Só tem que tomar cuidado. O U aqui é o seno, não é o seno ao quadrado. Se tu fosse chamar ó, o U de seno ao quadrado, não daria certo, porque daí o que seria o teu U'? Bom, daí tem que fazer aqui a derivada do seno ao quadrado. Seria 2 vezes seno vezes cosseno. Então, se tu chamasse o U de seno ao quadrado, tu não teria o U' do lado. Certo? Só vai dar certo se tu chamar o teu U de seno, não de seno ao quadrado, certo? E é essa questão que a gente vai pegando com o tempo. Às vezes a gente vai fazendo uma substituição errada e daí, claro, no desenvolver das contas a gente vai percebendo o erro e com o tempo a gente vai pegando essa prática. Então, no início é meio normal tu errar o teu chute, entre aspas, né? O teu palpite. Mas com o desenvolvimento, tu vai vendo o erro e daí tu, bom, vai pensar, né? Bom, aqui não deu muito certo, então eu vou ter que mudar minha substituição. Poderia acontecer isso e acontece com muita frequência, tá? Acontece com frequência de tu propor uma substituição errada e perceber o erro no longo do caminho. Daí tu volta, apaga tudo e refaz as contas, tá? Aqui a substituição correta é essa, ó, chamar o seno de U, porque daí o teu U' está ali do lado. Tá? Então, ó, o que tu vai fazer? Tu vai chamar o seno de U e vai calcular o DU, né? O diferencial correspondente. O diferencial é sempre desse jeito aqui, ó. Vai ser o U' dx. Então, aqui o U' a derivada do U é cosseno dx. O teu DU é cosseno dx. Então, olha só como é que fica a tua integral. Aqui eu deixei para completar agora. Ó. Tu vai ter, então, o seno é U. Então, o seno ao quadrado é U quadrado, certo? O cosseno de x dx, ó, o cosseno de x dx é du. Pronto. Ó, U quadrado du. Olha, agora é essa integral aqui que a gente vai ter que resolver. Não mais a integral original, e sim essa daqui em azul. Essa daqui em azul, agora tu vai resolver do jeito tradicional que a gente fez no vídeo anterior, né? Usando a tabela de integral. Isso daqui é uma potência. Então lembra, né? Quando a gente tinha lá no vídeo anterior, se tu tivesse uma integral do tipo U na n du, isso aqui era U na n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. É isso que tu vai fazer aqui. Vai dar U na 2 mais 1 sobre 2 mais 1, mais uma constante. Isso aqui então vai dar U ao cubo sobre 3 mais uma constante. Daí tu vai dizer, essa é a resposta final? Não, essa não é a resposta final. Porque aqui ó, eu ainda estou na variável que eu mudei, né? Eu estou ainda na variável U. Eu preciso voltar para a variável original. Daí o que eu faço aqui? Eu vou lá no início, ó, e vou lembrar qual que é a minha variável original. Ali, né, ali em cima a gente tem que o U vale seno. Então agora eu vou pegar essa expressão aqui em azul e vou reescrever ela considerando que o U é seno. Então vai ficar U ao cubo, seno ao cubo sobre 3 mais C. Esse sim é o resultado final. Certo? Então, a tua integral que tu faz por mudança de variável, tu vai integrar em U, tu vai obter uma resposta em U, mas a resposta final não pode ficar em U, ela tem que ficar na variável original. Daí tu tem que pegar lá em cima, né, qual foi a tua mudança de variável e voltar para a variável original. Então a resposta tem que ser aqui, ó, seno ao cubo sobre 3 mais C, certo? E daí fica a tarefa para vocês fazerem em casa, que é pegar esse resultado, derivar e verificar se vai dar o integrando, só para a gente confirmar o nosso resultado. Ok? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, ele também usa mudança de variável. Tem que ficar atento aqui, de novo, prestar atenção na tua função para tu saber identificar o que vai ser o teu U, né? De forma que o teu U' esteja ali do lado,
tá? Aqui, tá vendo que aqui do lado a gente tem um x, certo? E aqui dentro do seno a gente tem um x quadrado. Então a gente poderia pensar que o nosso u adequado fosse x quadrado, porque daí o que vai ser o u'? Bom, derivando aqui o u, né, é 2x. Olha só, tu não tem exatamente 2x aqui do lado, né? Tu poderia ter 2x aqui, mas não tem. Então tá faltando um 2 aqui do lado, né? Daí tu pode pensar, bom, então não deu certo se tá faltando esse 2, isso é um problema. Na realidade, quando falta uma constante nesse estilo aqui, apenas uma constantezinha, isso não é um problema. A gente consegue contornar isso. O principal aqui é o x, né? Esse é o principal que a gente tem. O 2, vocês vão ver agora quando a gente for fazer o cálculo, vocês vão ver que esse 2 aqui não é um problema. Então, mesmo não sendo exatamente a tua derivada, como a diferença é apenas uma constantezinha, a gente consegue contornar esse problema, tá? Então, em princípio, eu posso dizer que essa sim é a nossa mudança correta nesse caso. Mas agora vamos fazer as contas, né? A gente precisa fazer as contas, fazer a mudança para ver se deu tudo certo, tá? O interessante é o seguinte, quando tu faz a mudança de variável, tu tem que simplesmente acabar com o x. O x ele não pode aparecer, certo? Se em algum momento tu fazer a mudança de variável e o x permanecer, é porque a tua mudança de variável está com problema, certo? Então, mudar de variável significa mudar totalmente de x para u, certo? Totalmente. Tu não pode manter x e u misturados. Isso não pode acontecer, tá? E se isso acontece, é um indício de que tem algo errado. Bom, então aqui, vamos supor que essa seja a mudança correta, né? A gente calcula o nosso du correspondente. Então, o du correspondente vai ser o u', 2x, dx. Agora vamos fazer a mudança de variável ali na nossa integral para ver se vai dar certo. Mesmo, de novo, né, destacando que esse 2 aqui esteja faltando. Eu vou mostrar para vocês que esse 2 não é um problema, tá? Então, vamos fazer aqui em azul. Como é que vai ficar a nossa integral? Bom, aqui o seno de x² vai ficar seno de u, né? Já que o x² é u, então vai ficar seno de u. O que sobrou aqui? Sobrou o x vezes o dx. Né? Eu tenho que dar um jeito de trocar eles por um du correspondente. Bom, a gente calculou ali em cima que du é 2x dx. Então eu posso dizer com toda certeza que x dx é du sobre 2. Tá vendo como o 2 aqui a gente consegue dar um jeitinho? Né? Ele não aparece ali no nosso integrando, mas a gente consegue dar um jeitinho. Aqui, no lugar do x dx, eu vou colocar du sobre 2. E está resolvido o problema, entre aspas, né, que poderia acontecer com aquele 2 que estava faltando ali. A gente passa ele dividindo. Por uma simples comparação, né? X dx é du sobre 2. Então, x dx du sobre 2, olha como é que fica a nossa integral. Esse 1/2 vem para fora, fica a integral de seno de u du, que é tabelada. Daí agora vocês pegam a tabelinha de vocês ali, né, que vocês devem ter feito o rascunho ali em casa, né, numa folha A4. Vocês vão dar uma olhada qual que é a integral do seno. Né? Por enquanto, quem sabe vocês não lembrem. Com o tempo vocês vão decorando e vocês vão, com o tempo, lembrar que a integral do seno é menos cosseno. Então, o resultado aqui vai ser menos cosseno de u sobre 2, mais aquela constante c que sempre tem que ter quando a tua integral é indefinida. Certo? Essa aqui é a tua resposta final? Não, essa aqui não é a tua resposta final. Tu tem que voltar para a variável original. Então, no lugar do u, lá embaixo, tu tem que colocar x².
Então, ó, pega o teu u aqui dentro e coloca x². Olha como é que vai ficar. Menos cosseno de x² sobre 2 mais c. Essa aqui sim é a tua resposta final. Porque agora ela já está na variável original, que é a variável x. Sempre lembrem disso, né? Tu não pode deixar a tua resposta em termos de u, tem que ser em termos da variável original. E de novo, como tarefa, vocês vão pegar essa integral aqui, esse resultado aqui, né? Vão derivar e vão verificar se bate com o integrando para ter certeza que a gente fez tudo certo, tá? Mais um exercício. Aqui, ó. Esse exercício aqui, tem que prestar um pouco atenção, né? Olha, a gente sabe lá do vídeo anterior que a integral de 1 sobre 1 mais x² é arco tangente, certo? Mais uma constante. Porém, aqui a gente não tem exatamente isso. Aqui a gente tem x sobre 1 mais x². A gente até poderia pensar que as duas integrais estivessem relacionadas, mas nesse caso, uma não tem nada a ver com a outra. A questão é, a gente vai ter que fazer uma substituição, né? Não teria como fazer uma divisão de polinômios aqui, conforme a gente viu no vídeo anterior, né? Onde a gente até fez ali um exemplo onde tinha divisão de polinômios, só que aqui não é possível porque o polinômio de cima tem um grau menor que o de baixo. Só é possível fazer a divisão se o polinômio de cima tiver um grau igual ou maior que o de baixo, que não é o caso. Então aqui a única saída é propor, pelo menos nesse caso aqui, né, é propor uma mudança de variável adequada. Bom, o que a gente poderia pensar, né? A gente poderia supor que o x² fosse o u, né? Ó, x² é u. Então daí tu tem que o' é 2x, né? O que estaria de acordo, né? Parecido com o exercício anterior, né? Aqui em cima, ó, a gente tem um x, então de novo estaria faltando aquele 2, mas isso de novo não vai ser problema, igual o exemplo anterior, esse 2 a menos ali não vai ser problema. Então a gente poderia pensar isso, só que qual que seria o problema, né, de tu supor que o x² é u? Se tu supor isso, tu vai ter uma integral que vai ser uma integral do tipo 1 sobre 1 mais u, algo desse tipo, proporcional, né, porque vai ter umas constantes ali diferentes, mas seria uma integral desse tipo. Essa integral aqui ainda não é uma integral tabelada, a gente não tem essa integral aqui na nossa tabela de integrais, podem procurar. Né? Deem uma olhada ali na tabela de vocês, vocês vão ver que essa integral aqui ainda não é tabelada. Então, quem sabe essa não seja a melhor substituição, certo? Quem sabe a melhor substituição seja chamar o u não apenas de x², mas de x² mais 1. Pegar tudo isso daqui de baixo, ó, e chamar de u. Daí vocês vão ver que vai dar mais certo. Ó, se a gente pegar 1 mais x² e chamar de u, o que vai ser o du? Vai ser de novo 2x dx. Só que agora a nossa integral resultante vai ficar bem mais fácil. Ó. Fazendo essa substituição aqui, olha como é que fica a nossa integral. Ó. Então o que a gente tem? Né? Ó, aqui vai ficar 1 sobre u, né? 1 sobre 1 mais x² é 1 sobre u. O x dx igual antes, ó. O x dx vai ser du sobre 2. Tá vendo? Igual no exercício anterior. Tem aquele 2 ali que parece que está incomodando, mas ele não chega a ser um problema. Olha como é que ficou a nossa integral, ó. 1 meio, que eu estou tirando para fora, integral de 1 sobre u du. Essa integral aqui, se tu olhar lá na tua tabela de integrais, ela é tabelada, ela é imediata. O resultado dela é logaritmo de u. Então, 1 meio logaritmo de u, do módulo de u na realidade, né? Porque aqui o logaritmo ele não vale para números negativos, então a gente coloca esse módulo para garantir que não tenhamos números negativos, né? Então, módulo de u mais c. Então, essa substituição é a mais adequada porque ela resulta numa integral que a gente conhece, é uma integral imediata. Enquanto que antes era uma integral que, assim,
não estava totalmente errado, mas a gente não ia conseguir resolver ela de forma imediata. A gente ia ter que fazer mais uns passos para conseguir resolver ela. Então não era a melhor opção, a anterior. Essa daqui deu direto, deu resultado mais direto, né? Mais adequado do que o anterior. Tá? O anterior, de novo, ele não estava totalmente errado. A gente até ia conseguir resolver, só que a gente ia precisar dar um passo a mais. Então, por isso que ele acaba se tornando não tão adequado à substituição anterior, porque a gente ia ter que dar um passo a mais. Com essa substituição aqui, a gente consegue resolver direto, fica mais simples. Tá? Então, ó, de novo, essa não é a resposta final, a gente tem que voltar para a variável original. Então, no lugar do u, tu vai colocar 1 mais x quadrado. Vai ficar assim, ó. Então, colocar aqui. U é 1 mais x quadrado. A tua resposta final, então, vai ficar 1 meio logaritmo do módulo de 1 mais x quadrado mais c. Tá? Aqui, ó, quando tu reescreve em termos de 1 mais x quadrado, não é tão necessário deixar o módulo, porque 1 mais x quadrado nunca é negativo, então não é necessário. Mas a gente sempre costuma deixar como sendo módulo para não esquecer em outras ocasiões. Mesmo aqui não precisando, a gente acaba colocando mesmo assim, porque não está errado, né? Não chega a estar errado, mesmo não sendo necessário. Tá? E de novo a tarefa vai ser pegar essa função, derivar e verificar se vai dar o nosso integrando. Ok? Outro exemplo. Esse exemplo aqui é um exemplo bem comum, é um exemplo que eu acho que é mais fácil de visualizar. Ó, o que a gente tem fora aqui da raiz é um t. O que a gente tem dentro da raiz envolve um t quadrado. Então aqui a dica é, de novo, o teu u vai ter que envolver o teu t quadrado para que o teu u' ali fora seja o correspondente. De novo aqui tu poderia pensar, ó, que o u adequado fosse o t quadrado, porque daí o teu u' seria 2t, né? Estaria de acordo com o que tu tem ali fora. Só que daí, de novo, ó, se tu chamar o u de t quadrado, tu vai ter uma integral que vai ser tipo uma raiz de 4u menos 5, mais algumas constantes ali, né? Essa integral aqui não é tabelada, né? A gente até conseguiria resolver ela, mas teria que ter mais um passo para resolver ela. Então essa não é a substituição mais adequada. A substituição mais adequada é chamar tudo que está dentro, ó, tudo que está dentro da raiz de u. Ó, 4t quadrado menos 5. Porque daí o que vai ser o teu u'? Ou melhor, o teu du, né? Já calculo o du direto. Ó, o teu du vai ser 8t menos 0 dt. Certo? Aqui só observando, né, que a gente está trabalhando com a variável t, mas não tem problema se é x, se é t, se é y. As regras são as mesmas, né? Então, ó, de novo aqui, ó, a gente está tendo, se fosse calcular só o u', ó, o u' aqui seria 8t. O que a gente tem fora da integral é t. Tá faltando um 8. Mas, de novo, pela mesma coisa lá dos exemplos anteriores, esse 8 aqui não vai ser problema. É só uma constantezinha ali que a gente vai conseguir contornar, certo? Então, olha como é que vai ficar a nossa integral. Deixa eu copiar e colar ali embaixo. Olha só, essa é a integral original, né? Agora eu vou fazer a substituição em que o que está dentro da raiz eu vou chamar de u. Então, olha só como é que vai ficar. Vai ficar raiz de u, certo? E daí o que sobra? T dt, né? Que eu tenho que dar um jeito de eliminar. É aquela coisa, quando eu faço uma mudança de variável, aquela variável antiga ela tem que desaparecer e tem que surgir apenas a variável nova. Então ali o t tem que sumir e tem que aparecer apenas o u e o du correspondente, né? Então aqui, ó, o que é o t dt? Ó, olhando o nosso du, ó, o que é t dt? É du sobre 8. Tá vendo? Ó, t dt é du, esse 8 passa dividindo. Du sobre 8. Por isso que eu digo que aquele 8 ali não é problema de novo, né? Porque ele acaba dando um jeitinho ali no final das contas, né? Então olha como é que ficou a nossa integral, bem simples, ó. 1/8
integral aqui, raiz de u, tu pode escrever como u na 1/2. E essa integral aqui a gente conhece, ela é tabelada, né? É uma potência de novo. Tem que somar 1 ali na potência, né? Então vai ficar assim, ó, u na 1/2 mais 1, dividido por essa mesma potência, 1/2 mais 1. Mais uma constante. Tá? Então agora só reescrevendo, ó, fica 1/8, 1/2 mais 1 dá 3/2. 3/2, u na 3/2 sobre 3/2. Aqui eu posso simplificar esse 8 com esse 2. Então fica 4 vezes 3 dá 12. Faltou a constante, né? Então fica 1 sobre 12, u na 3/2 mais c. Essa não é a resposta final, a gente tem que voltar para a variável original. Então a gente vai lá, ó, pega o u, 4t² menos 5, 4t² menos 5, e substitui aqui no teu resultado final. Então vai ficar 1 sobre 12, aqui 4t² menos 5 na 3/2, né? Tu tá pegando o u original e substituindo ali, mais c. Essa sim é a tua resposta final, porque daí agora a gente voltou para a variável original, que é o t e não o u. E de novo, pegam essa resposta aqui, derivam e verifiquem se dá o integrando original. Só para a gente ter certeza que a gente está fazendo tudo certo, né? Porque a partir do momento que tu pegar o resultado aqui, ó, derivar e encontrar o teu integrando, é porque a gente acertou as contas. Certo? Faço em casa esse exercício. Próximo. Esse daqui, ó, é um exemplo que confunde muito, tá? Porque ele lembra muito uma integral tabelada, tá? A integral tabelada que esse exercício lembra é a seguinte: 1 sobre 1 mais x². Essa integral, deem uma olhada na tabelinha de vocês, é arco tangente de x mais c. Então, observem, é uma diferença muito sutil da integral tabelada para essa daqui, certo? É sutil, mas a gente só vai conseguir resolver fazendo mudança de variável. Daí tu poderia pensar, bom, se tem um 4 de diferença, quem sabe eu coloco um 4 ali e está resolvido o problema. Não, não é isso. Tá? O que a gente vai ter que fazer é manipular essa nossa expressão original de tal forma que ela recaia em algo comparável à nossa integral tabelada. Tá? Então a manipulação, assim, quando a gente faz pela primeira vez, ela parece ser um pouco estranha, mas depois a gente vai acostumando. A manipulação é a seguinte, ó, a gente vai pegar aqui a nossa integral, né? Eu vou pegar esse 4 aqui, ó, e vou colocar ele em evidência aqui embaixo, tá? Ó como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Colocar o 4 em evidência, tá? Então aqui vai sobrar 1 e aqui no x² vai ficar x² sobre 4, né? Porque eu estou colocando em evidência. Como ele não existe aqui dentro do x², então para compensar eu tenho que dividir, né? Olha só. Quando tu pega esse 4 e multiplica por 1, dá 4. Quando tu multiplica por x² sobre 4, dá o x². Então eu estou mantendo o equilíbrio da minha integral, da minha expressão. Tá? Olha só como isso fica interessante. Esse 4 agora, ó, ele vem para fora, né? Porque é 1/4, é uma constante, vem para fora da integral. O que sobra? Sobra 1 sobre 1 mais x² sobre 4 dx, tá? Agora, eu vou lembrar de novo da minha integral tabelada. A minha integral tabelada é essa daqui, ó, 1 mais x² dx. Ou, se tu preferir, escrever em termos de u, para ficar bem claro, ó, 1 sobre 1 mais u² du. Daí fica um pouco mais claro, ó. A integral que a gente tem aqui em cima, ó, ela ainda não está bem no mesmo formato que a gente quer. O formato que a gente quer está aqui em verde, ó. Mas vocês concordam que se a gente chamar o x² sobre 4 de u², o formato vai corresponder, né? Ó, vamos ver. Vamos fazer isso, ó. Vamos chamar o x² sobre 4
de u quadrado, né? Se isso é verdade, ó, tirando a raiz dos dois lados, x sobre 2 é u. Bom, se x sobre 2 é u, então o du é dx sobre 2. Olha como é que vai ficar a nossa substituição. Deixa eu copiar e colar aqui a integral em vermelho para a gente ter a base ali embaixo. Olha só. Olha como é que vai ficar. 1/4 integral de 1 sobre 1 mais. Ó, ali a gente chamou x quadrado sobre 4 de u quadrado, para ficar no formato que a gente quer, né? E daí, fazendo as alterações ali, a gente chega à conclusão que o du é dx sobre 2. Então, no lugar do dx, ó, no lugar do dx tem que tomar cuidado para não confundir, é bem fácil de confundir, ó. No lugar do dx eu vou colocar 2du. Não dá para inverter, né? 2du. Se a gente for fazer rápido, quando vê, a gente coloca du sobre 2. Mas não é, ó. O dx é 2du. Tá? Tem que prestar atenção no que está fazendo. Conseguem ver que essa substituição que a gente fez aqui, ó, resulta numa integral tabelada? Olha só. Esse 2 aqui é uma constante, vem para fora, cancela com esse 4, fica 1/2. Integral de 1 sobre 1 mais u quadrado du. Essa integral aqui é tabelada. É aquela integral verde que a gente tem ali em cima. Ó. Essa integral verde, ó, é a arco tangente. Só que, claro, arco tangente de u, já que a gente está considerando u. Então, agora é só terminar as contas. Ó. Olha como é que fica. 1/2 arco tangente, não de x, né? Arco tangente de u, já que a gente está trabalhando com essa variável u. Olhem lá na tabelinha de vocês e verifiquem que realmente esse é o resultado. Só que agora só falta mais um passo, né? No lugar do u, tu coloca o quê? X sobre 2. Que é a tua substituição que tu fez lá em cima, né? Na realidade, lá em cima a substituição que tu fez foi x quadrado sobre 4 igual a u quadrado. Mas daí fazendo ali, tirando a raiz, u é x sobre 2. Então agora, só pega esse u igual a x sobre 2 e joga ali dentro. Olha o que tu vai obter. 1/2 arco tangente de x sobre 2 mais c. E esse sim é o resultado final. Então, só para colocar aqui, ó, bem bonitinho, olha como é que vai ficar. A integral de 1 sobre 4 mais x quadrado dx é 1/2 arco tangente de x sobre 2 mais uma constante c. Feito. Esse é o teu resultado final para essa integral. Tá? Em casa, vocês vão fazer o seguinte exercício. Vocês vão pegar essa integral aqui, ó. Integral de 1 sobre a quadrado mais b quadrado x quadrado dx. Vão fazer algo muito parecido com o que eu fiz aqui, só que de uma maneira um pouco mais genérica, porque agora a gente vai ter esse a aqui e esse b como sendo constantes. Tá? Então vai ficar um pouco mais genérico. Mas vocês vão fazer um procedimento muito parecido em casa. E vão deduzir tipo uma formulazinha. Vai ficar um resultado que envolve arco tangente, só que, claro, vai ter umas constantes diferentes aqui no teu resultado final, porque, afinal de contas, né, ó, tem o a quadrado e o b quadrado. Isso fica como tarefa para vocês fazerem em casa, desenvolverem essa integral genérica aqui, certo? Façam esse exercício em casa porque ele é bem interessante, é bem legal de vocês verem essa manipulação algébrica necessária para a gente chegar no resultado final, tá? Esse daqui eu quero fazer também, ele é muito simples, é simples até demais, mas no início causa confusão. Causa confusão porque eu acho que é justamente por ele ser simples demais que a gente acaba confundindo. Por quê? Né? Se vocês pegarem a tabelinha de vocês, vocês vão ver que na tabelinha de vocês tem integral do cosseno de x dx é seno de x, certo? Então a gente poderia pensar que, bom, a integral do cosseno de 2x é seno de 2x. Poderíamos pensar isso? É correto? Não é correto. É quase correto, mas não é correto, né? Falta um detalhezinho, um detalhe fundamental. E aqui, para a gente descobrir esse detalhe fundamental, aqui entra a nossa mudança de variável.
A mudança de variável que a gente tem que fazer aqui é chamar esse 2x de u. Ó, chama o 2x de u. Quanto que vale o teu du? 2dx. Agora faz a mudança de variável. Ó, a tua integral é cosseno de 2x dx. Faz a mudança de variável aqui em azul. Ó. Deixa eu fazer em azul aqui para destacar. Ó, como é que vai ficar? Vai ficar então cosseno de u, já que o 2x é u, né? E no lugar do dx, ó, o que tu vai colocar? Du sobre 2. Então olha como é que fica a tua integral. 1/2 cosseno de u du. Agora sim, ó, agora a integral do cosseno de u é seno de u. Só que tem um detalhe, né? Apareceu esse 1/2 ali na frente. Né? Claro que aqui tem que colocar constante. Então, olha só. 1/2 seno de u. Só que o que é o u? 2x. 2x mais c. Essa sim é a tua resposta final. Daí, ó, lá em cima a gente tinha pensado, bom, integral do cosseno de 2x é seno de 2x. E eu disse que era quase isso, né? Quase isso porque faltou o 1/2, ó. Quase isso porque a gente esqueceu desse 1/2. Esse 1/2 surge quando a gente faz a substituição correta lá em cima, chamando 2x de u e determinando du como sendo 2dx. É daqui que surge esse 1/2. Tá? Então, por isso que eu digo que ela parece ser uma questão trivial, e ela é realmente trivial, mas ela causa muita confusão. Né? Se a gente não prestar atenção, a gente vai pensar que a integral disso daqui é seno de 2x. Só que não é. É seno de 2x sobre 2. Ah, mas professor, é só uma constante. Não, não é só uma constante. Né? Aqui tu está dividindo pela metade. Então, tem uma diferença. A gente tem que pensar que uma constante apenas não é uma diferença mínima. Dependendo do que tu está trabalhando, essa constante pode fazer uma diferença muito grande. Então, tomem cuidado. Né? Às vezes, nem tudo é tão simples assim. Tá? Esse tipo de integral aqui, ó, conforme tu vai pegando a prática, tu vai fazendo direto ela, tá? Vocês vão ver que com o tempo, tu vai pegar essa integral aqui, ó, e tu vai dizer direto, isso aqui é 1/2 seno de 2x, porque tu já vai estar tão acostumado com a ideia que tu vai encarar isso logo, vai perceber isso de cara, que esse é o resultado. Uma confusão que é muito comum também é quando a pessoa está com preguiça de fazer a integral inteira, como eu fiz ali em cima, usando a substituição, a pessoa confunde a integração com derivação. Daí coloca 2 seno de 2x. Coloca multiplicando, porque daí lembra lá da derivada, que derivada multiplica, né? E esquece que aqui a gente não está derivando, a gente está integrando. Então, ao invés de multiplicar, a gente divide. Então, esse tipo de erro é muito comum também, tá? O que eu aconselho vocês fazerem, pelo menos no início, façam bem certinho a substituição até vocês se convencerem por completo de que o resultado é realmente esse. Depois que vocês, assim, estão totalmente convencidos daquilo, daí vocês fazem direto. Tudo isso para evitar esse tipo de erro, ó, que parece um erro bem simples, mas acontece muito, tá? Então, no início vocês fazem bem certinho o que eu fiz ali, ó, tá? Depois, com o tempo, vocês vão fazendo direto, quando vocês se convencerem daquilo, certo? Bom, tem algumas substituições que elas não são tão evidentes, tá? Essas aqui a gente pode dizer que são substituições evidentes, porque o teu U', ele sempre está do lado da tua função, né? Em todos os casos que a gente resolveu aqui, com exceção desses dois últimos que eram um pouco mais de manipulação mesmo. Mas nos primeiros que a gente fez, ó, esse caso aqui, o caso anterior ali também, né? O teu U' sempre estava ali do lado. Então eram casos que a gente chamava de substituições evidentes. Agora, algumas situações não são tão evidentes assim, tá? A manipulação ela não é tão direta, tá? Aqui eu estou trabalhando com um exemplo que mostra isso, tá? Essa integral aqui, se tu for observar, tu não vai conseguir achar o U'
ali do lado direto. Porque não tem, né? A tua substituição não é nesse estilo, que nem a gente fez ali anteriormente. Aqui tu tem que pensar um pouco mais, e vai ser meio que uma tentativa de... que vai baseado na sorte às vezes, né? Às vezes a tua integral ela é tão misteriosa que tu vai tentando. Daí tu erra uma vez, tu muda a tua tentativa, erra de novo, muda a tentativa de novo e assim por diante, tá? Aqui quem sabe a gente poderia pensar, ó, que a primeira substituição poderia ser chamar o u de raiz de x menos 1. Essa não é uma boa ideia, isso dá para ver logo de cara, porque o teu du seria algo que envolveria uma raiz também, né? Eu até acredito que fazendo essa substituição, não cheguei a tentar, mas pode até ser que dê em alguma coisa com solução. Mas não é, com toda certeza, a melhor saída, tá? Não cheguei a testar para ver se vai dar certo ou não. Mas não é a melhor saída. A melhor saída, deixa eu só apagar aqui, é chamar de u isso daqui, ó, o x menos 1. Daí tu vai dizer, tá, mas se eu chamar isso aqui de u, o u' não vai estar ali fora. Calma, calma, vamos por partes, ó. Eu vou chamar o que está dentro da raiz de u. Então, bom, o du, fazendo ali a associação, é dx. Então, por enquanto, tá tudo ok, mas isso ainda não resolve o meu problema. Olha só, se eu fizer essa substituição ali em cima, olha como é que fica. Vai ficar, então, raiz de u, né, du, e vai ter um x quadrado ali sobrando. Isso, né, aparentemente, não é legal. Por que não é legal? Porque eu não posso ter uma integral envolvendo x e u ao mesmo tempo. Ou ela só pode ser escrita em termos de x ou apenas em termos de u. Os dois misturados não rolam, tá? Então, esse x quadrado aqui eu tenho que dar um jeito de eliminar ele. Parece impossível, né, com essa substituição, mas observa bem, ó, u igual a x menos 1. Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso dizer que o x é u mais 1, concorda? Estou passando u menos 1 para o outro lado e estou somando. E daí o que eu vou fazer? No lugar desse x quadrado, eu vou colocar u mais 1. Olha só como é que fica. X quadrado, u mais 1 ao quadrado. Esse raiz de u eu vou escrever como u na 1 meio, du. Bom, pelo menos eu resolvi um problema, né? Que era eliminar todos os x e reescrever tudo em função do u. Pelo menos isso eu consegui. Agora, se eu vou conseguir resolver a integral, daí já é outros 500, né? Daí é outra análise que eu tenho que fazer. E é o que eu vou fazer agora. E vou mostrar para vocês como eu consigo resolver facilmente essa integral. A dica é, abre esse termo quadrático aqui, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E multiplica pelo outro termo ali, ó. Consegue ver que agora, se tu fizer a distributiva, ó, vai dar tudo integrais tabeladas? Ó. Inicialmente parecia que não ia dar algo que preste, né? Mas agora vocês vão ver que vai dar, ó. Fazendo a primeira multiplicação aqui, ó, u quadrado com u na 1 meio. Vamos colocar aqui, u quadrado com u na 1 meio. Depois mais 2u vezes u na 1 meio. Depois mais 1 vezes u na 1 meio. Tudo isso integrado em u, certo? Agora é só manipular ali as potências, ó. Aqui as potências, elas se somam, tá? Esse u quadrado com esse u na 1 meio fica u na 2 mais 1 meio. 2 mais 1 meio é 5 meios, certo? Aqui também, ó, aqui é potência 1 com 1 meio. 1 mais 1 meio dá 3 meios, então dá 2u na 3 meios. As potências ali se somam quando está multiplicando, né? Quando os termos se multiplicam, as potências se somam. E aqui, bom, ali fica u na 1 meio. Consegue perceber que tu tem 3 integrais aqui, né? De potências de u. Tu pode resolver direto, não precisa abrir em 3 integrais, pode resolver direto, ó. Aqui tu vai ter, então, a integral, a primeira integral, ó, de u na 5 meios. Então, tu usa aquela lei da potência, né? Que é somar 1
termo ali em cima, então fica 5 meios mais 1, dividido por esse mesmo 5 meios mais 1, né? Aqui no outro a mesma coisa, ó, 2 vezes u na 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. Aqui no outro a mesma coisa, ó, u na 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. E agora no final, ó, tu coloca uma constante c para considerar a tua constante final, né? Que tem que ter nessas tuas integrais indefinidas. Tá? Agora é só reescrever, olha só. 5 meios mais 1 dá 7 meios. Tá? Aqui dá 2 vezes 3 meios mais 1 dá 5 meios. Na potência lá em cima e ali embaixo dividindo. E aqui 1 meio mais 1 dá 3 meios. Na potência e dividindo também. Mais a constante c. Só reorganizando para ficar bonitinho, ó. Aqui essas frações que estão dividindo eu vou passar multiplicando pelo inverso. Então vai ficar assim, 2 sétimos, u na 7 meios, mais, aqui vai ficar 2 quintos vezes 2, 4 quintos, u na 5 meios, e aqui 2 terços, u na 3 meios, mais a constante c. Certo? Essa não é a resposta final, porque a gente tem que voltar para a variável original. Agora a gente vai lá em cima e vai ver qual que é a variável original. Ó. A gente chamou o u de x menos 1. Né, ó. O u era x menos 1. Então a gente vai pegar esse u e vai jogar ali dentro. Então vai ficar, ó, 2 sétimos vezes x menos 1 na 7 meios, nesse primeiro termo. Depois aqui, ó, 4 quintos vezes x menos 1 na 5 meios. Depois 2 terços vezes x menos 1 na 3 meios, mais a constante c. E essa aqui sim é a tua resposta final. Porque agora a gente voltou para a variável original. Tá? Então esse aqui era um exemplo de uma substituição que não era muito evidente, né? Às vezes a gente tem que fazer isso, a gente tem que ir meio que na tentativa e erro. Daí de repente dá certo. Certo? Então, o que eu aconselho, quando tu tem essas integrais aqui diferentes, né, que não são evidentes as tuas substituições, o que eu aconselho é vocês procurar nos livros. Os livros, muitas vezes, eles resolvem esses casos particulares. Tá? Procurem as situações que tem, vocês vão ver que não são também muitas situações especiais, né, que a gente tem, tipo essa daqui. Então, as poucas situações vocês procuram no livro e vocês vão pegando a prática conforme vocês vão vendo, né? Conforme vocês vão desvendando, eu diria assim, né? Esses casos, tá? Aqui eu só quero deixar um exercício para vocês fazerem em casa. Esse exercício aqui, ó, ela também não é uma substituição evidente, tá? Ela é fácil, mas assim, tem que pensar um pouquinho o que fazer. É a integral do cosseno ao cubo. Vou deixar para vocês fazerem essa integral em casa e depois vocês me falam se vocês conseguiram trabalhar com ela e chegar num resultado final. Tá? Bom, esse vídeo então era um vídeo sobre mudança de variável ou substituição, né? Eu espero que tenha sido útil todos esses exemplos que a gente fez. Agora o conselho que eu dou é pratiquem e pratiquem bastante. Né? Façam bastante exercícios para pegar prática. É uma questão mesmo de pegar prática, certo? E qualquer coisa, vocês me escrevam que a gente resolve situações, porque às vezes pode acontecer de ter uma situação particular que seja um pouco mais difícil, daí qualquer coisa vocês me escrevam e eu ajudo vocês, certo? Até o próximo vídeo.